Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais um programa Reflexões com Nádia Schneider, contando com a colaboração de Carlos Schultz e seus incensos incríveis. Encomendas no 11 98687 4093. Agradecendo também o apoio de Bar Bodega Restaurante na esquina de Jesuíno Maciel com João Álvares Soares, no Campo Belo. Consultas comigo no 11 94944 1425. Essa semana eu ouvi alguns podcasts sobre vários assuntos, como eu sempre ouço. Ouvi vários comentários sobre esses mesmos assuntos e vim aqui fazer uma reflexão sobre o que eu ouvi, o que chegou até mim, o que eu consegui refletir, e agora eu quero refletir com vocês. Estamos vivendo um momento onde, ao mesmo tempo, se tem muita polêmica sobre religião, centro de Umbanda, centro universalista, centro espírita, igrejas das mais variadas, seitas, rituais, práticas. E ao mesmo tempo nós temos pessoas gabaritadas, sérias, comentando que tudo isso está fadado a cair, porque tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é abusivo, seja no sentido de abusar da confiança, abusar da paciência, abusar da boa vontade, qualquer tipo de abuso, abuso de autoridade, está caindo. E muitas pessoas dizem que quando você realmente encontra o seu centro, encontra a sua criança interna, encontra a sua fonte interior de paz, de tranquilidade, de bem-aventurança consigo próprio, você não precisa frequentar nenhum lugar, fazer nenhum ritual, perguntar, seja o que for, para alguém que é revestido de uma autoridade dentro de um determinado local, de um determinado templo, de uma determinada seita. Então eu pergunto aqui, quantos de nós, ao longo das nossas vidas, estamos hoje em 2026, alcançamos essa segurança, essa resposta, esse conforto interno de que chegamos aonde buscávamos, aonde queríamos? Quantos de nós encontramos essa convicção, essa tranquilidade, essa certeza de que nós realmente temos as rédeas das nossas vidas? Quantos de nós estamos no momento em que conseguimos fazer uma meditação, uma reflexão e encontrarmos as respostas para as nossas perguntas? Sejam elas quais forem, seja qual for a área da nossa vida que precisa de uma revisão e que nós conseguimos sozinhos fazer essa revisão. Quantos de nós conseguimos abrir mão de uma orientação,
Quantos de nós ainda precisamos de uma figura de autoridade que para nós represente autoridade e que nos apoiamos nessa autoridade, nessa pessoa que, aos nossos olhos, trilhou um caminho há mais tempo que nós, tem mais experiência do que nós na sua jornada espiritual. Quantos de nós estamos perdidos nesse caminho espiritual? Quantos de nós ainda temos uma posição de que o lugar que frequentamos é o melhor, é o mais certo, é o mais equilibrado, é o mais coerente? O Brasil perdeu domingo. Um ganha, outro perde. Qualquer jogo acontece isso. Muitas pessoas ficaram tristes, outras ficaram alegres, outras foi indiferente. Como foi para você o Brasil voltar para casa? Como foi para você essa comoção da Copa em comparação a Copas anteriores? Como você se sentiu? Quanto isso mexeu com você ou não mexeu? O que o futebol tem a ver com isso? Muito. Quando nós estamos voltados para um objetivo comum, acabam se diluindo as diferenças sociais, as diferenças de bairro, de credo, de crença, de religião, de opinião, porque muitas pessoas estavam unidas numa sala, num restaurante, numa pizzaria, numa padaria, num boteco, torcendo pelo time brasileiro. Então, nesse momento onde muitas pessoas se unem, vibrando, torcendo pelo futebol do seu país, as diferenças individuais acabam sendo esquecidas, amortizadas, negligenciadas, porque tem algo maior ali. Acaba tendo uma confraternização, uma corrente positiva, irmanada, com essa vontade de que o Brasil ganhasse. Mas ele não ganhou. Sempre que um ganha, outro perde. E segue o baile e teremos outros jogos, outras Copas. Ampliando isso para uma outra situação, eu pergunto aqui para vocês, se não fosse o futebol no domingo, que outro motivo poderia unir tantas pessoas de todos os estados brasileiros para algo maior do que é o nosso dia a dia, as nossas mazelas individuais, as nossas questões individuais, as nossas penúrias, as nossas tristezas, ressentimentos, problemas, etc. Quando nós realmente nos unimos uns aos outros, independente de credo, religião, seita, etc. Quando não é o futebol, é pelo quê? Quando tem uma enchente, por exemplo, que as pessoas se unem para ajudar umas às outras. Quando tem um desastre,
avião, por exemplo. E aí muitas pessoas se unem para colaborar com agasalhos, mantas, enfim. Uma cidade destruída por uma barreira que quebrou. Então, assim, é só quando acontece alguma coisa triste que as pessoas se unem. No caso do futebol, era a esperança da vitória. Fora essas situações de apoio moral, quando nós, humanos, nos unimos numa única corrente positiva. Existem algumas datas ao longo do ano que nos levam a isso. Temos a Páscoa, temos o Natal, temos o Ano Novo, que são, acho que, as maiores, né? Temos o Carnaval, temos as festas juninas. Estamos em pleno mês de festas juninas, onde as pessoas vão comer pipoca, pular a fogueira, sanduíche de pernil, tomar vinho quente, brincar nas barraquinhas. Fora isso, as pessoas se reúnem espontaneamente para uma conversa, para 10 minutos de silêncio, de mãos dadas, vibrando pelo planeta. Um grupo aqui, um grupo ali. Existe isso? Desconheço. Isso não significa que quem está aqui ouvindo não faça isso num determinado horário do seu dia. Todo mundo sabe que tem a hora da Ave Maria às 18. Quantas pessoas às 18 horas param o que estão fazendo e durante 1 minuto, 2 minutos, fecha os olhos, respira fundo e faz uma vibração de amor pelo planeta Terra, envolvendo todos os habitantes. Muitas pessoas fazem ao redor do planeta, e com todos os fusos horários que existem. Em algum momento do dia é 18 horas num país, no outro, e assim todos os dias essa corrente é alimentada. Quantos de nós lembra disso? Quantos de nós, ao sair de casa, faz uma vibração nesse sentido? Que do centro do meu chakra cardíaco parta uma luz verde, envolvendo todo o planeta Terra, para que todos os seres que aqui habitam, em todas as dimensões, recebam as suas respectivas cores. Em seguida, uma luz rosa, envolvendo todo o planeta Terra, para que todos os seres que aqui habitam, em todas as dimensões, sejam envolvidos em amor, harmonia, paz, alegria, abundância, prosperidade, sucesso, gentileza, respeito, verdade, comprometimento, acolhimento, respeito, perdão, ética, aceitação, compreensão, amizade, compartilhamento. E por fim, uma luz dourada envolvendo todo o planeta Terra, para que todos os seres que aqui habitam em todas as dimensões sejam protegidos de suas nidanas, para que nidanas externas não encontrem eco em nós. Eu faço isso todos os dias. Não sou nenhum exemplo.
Mas é como eu saio de casa todos os dias. Eu faço isso mentalmente. Eu imagino saindo do meu chakra cardíaco, a luz verde, a luz rosa, a luz dourada, envolvendo o planeta. Se cada um de nós fizer isso todos os dias, demora aqui 1 minuto, 2. São 7 bilhões de pessoas fazendo a mesma vibração, intencionando a mesma coisa. Então a positividade acaba se multiplicando cada vez mais, porque cada vez mais as pessoas estão se voltando para isso, acordando para isso. Então, por mais que a mídia paga fale de ataque cibernético, ataque alien, é a volta daquilo, é a volta daquele outro, etc. A maioria das pessoas vibrando na saúde, no amor, no equilíbrio, na harmonia, na paz. Nós construímos uma barreira que nos protege de qualquer ataque que possamos estar na mira. Então, se nós conseguirmos realmente nos conectar com o nosso Cristo interno, eu superior, divindade que habita em nós, por que nós não fazemos isso? Porque nós precisamos ir em um determinado dia da semana, um determinado horário, um determinado local, para que naquele dia, naquele horário, naquele local, tenhamos a oportunidade de, durante meia hora, 1 hora, recebermos um passe, uma bênção, um acolhimento, enfim. Porque nós não temos a mesma disciplina de escovar os dentes todos os dias, de fazer uma vibração diária para o planeta. O planeta é a nossa casa. Então, qualquer cuidado que nós temos com a nossa casa é a maneira de cuidarmos dela. Então, é não jogar o lixo no chão, é respeitar o lugar do outro, é pedir licença, é dar passagem. São pequenas atitudes que, somadas, fazem que o nosso dia seja um pouco melhor, mais tranquilo, mais ameno, mais equilibrado. Às vezes, vale muito mais a pena você tomar aquele sorvetão que você estava morrendo de vontade do que ficar 2 horas fazendo um mantra por obrigação. Se nós conseguirmos perguntar para nós mesmos, para a nossa criança interna, o que ela quer, muito provavelmente ela vai responder: eu quero brincar. Porque a criança quer brincar. A criança é pura, a criança é livre, a criança não tem necessidade de puxar o saco de ninguém, de agradar ninguém. A criança é o que ela é. Ponto. A criança é espontânea. A criança é sincera. O quanto da nossa criança está escondido, reprimido no nosso adulto. O quanto o nosso adulto machucado, frustrado,
triste. Não permite que essa criança se manifeste. É interessante fazermos um exercício. Encontrar a criança interior. Mas temos que ser sinceros para fazer isso. Fazer um relaxamento, sentado, deitado, respirar profundamente pelo abdômen, fechar os olhos e lembrar de quando nós tínhamos 6, 7 anos. A nossa aparência qual era? Onde você estava quando tinha 7 anos? Que lembrança vem na sua memória? Você na escola? Você num parquinho? Você brincando na rua? Numa praia? Qual a primeira imagem que vem? Como você era aos 7 anos? O que mais você gostava de fazer nessa idade? Resgate essa lembrança. Resgate aquele sorriso, aquele rosto, aquela gargalhada, aquela sua corrida. Você lembra da sua voz quando você tinha 7 anos? Tente. Olhe nos olhos dessa criança. Pega ela no colo e diga para ela que está tudo bem. Se não está, vai ficar tudo bem. Ela não precisa se esconder. Ela pode conversar com você quando ela quiser. Ela pode tomar aquele sorvetão sem nenhum tipo de obrigação que anteceda. Primeiro a lição, depois o sorvete. Isso já foi faz muito tempo. Não tem ninguém para pôr essa criança de castigo. Nenhum professor, nenhum pai, nenhuma mãe. É você, com a sua criança. Como você lida com ela? Como você lida com as suas questões? Como está a sua religiosidade hoje? Quais as camadas dos seus eus você conseguiu desbravar? O que você encontrou nelas? Como você lidou com elas? E cada camada que nós conseguimos desbravar, entender, resolver, assimilar e aceitar, tem outra mais abaixo. E outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Quanto mais fundo nós conseguirmos mergulhar cada vez que fazemos uma imersão, mais nós nos aproximamos da nossa essência. Isso é muito bom, porque nós podemos perceber e aceitar que muitas pessoas que nós conhecemos foram embora das nossas vidas, das mais variadas formas. Da mesma forma que nós fomos embora da vida de várias pessoas. Está tudo bem. Nos afastamos de algumas pessoas porque a vida nos levou para caminhos diferentes, momentos diferentes, interesses diferentes. Isso não significa que essas pessoas não foram importantes para nós e que nós não fomos para elas. Mas para
algumas pessoas o nosso ciclo se encerrou. Tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E vida que segue. Então aquela sua amiga de infância inseparável, que conviveu com você dos 5 aos 15, foram 10 anos de convivência inseparável. E aos 15 você mudou de casa para um outro bairro, ela também. Os encontros foram escasseando, mudaram de casa de novo, ela mudou de estado, perderam o contato e aconteceu. Sem dor, sem tristeza, aconteceu. Mas você lembrou dela hoje. Nossa, fulana, onde será que anda? E aí você abre um sorriso e fala, como foi bom aquele tempo. Aquele tempo já foi. Você pode tentar encontrá-la, marcar um café, para ver como é que estão as coisas, se a sintonia ainda existe. Mas aquele tempo lá de trás, ele não vai voltar. Aquele ciclo acabou. Você está num outro ciclo, ela também. Talvez haja assunto em comum, talvez não. Você só vai saber se conseguir encontrar essa amiga e tomar um café, ou um sorvetão, ou 2 sorvetes, quem sabe, ou um x-salada. Então, essa semana eu realmente fiquei relembrando pessoas que foram embora. O que ficou de cada uma delas em mim? O que ficou de mim nelas eu não sei. Mas eu sei o que cada uma deixou em mim. E eu sou muito grata a cada uma delas. Eu tenho lembranças incríveis, memoráveis mesmo, marcantes, de todas as pessoas com as quais eu convivi. Então, minhas colegas de primário, minhas vizinhas de infância, foram pessoas que marcaram essas épocas na minha vida. E uma parte de cada uma delas está comigo. E eu sou a somatória disso também. E é muito bom poder fazer uma reflexão e perceber quantas coisas boas, quantas alegrias compartilhamos, quantas risadas nós demos, quantas molecagens nós aprontamos, quantos sufocos nós passamos juntas. E nós construímos as nossas vidas. E isso fez parte das nossas vidas. É muito bom poder olhar para trás e dizer, eu tive uma infância maravilhosa. Que bom que a tive. Que bom que minha criança está aqui. E que ela pode me levar várias vezes para esses lugares. E eu revisitar esses lugares todas as vezes que eu precisar revigorar a minha energia. Fica aí a sugestão. Dê uma olhadinha no seu arquivo de memória. Resgate o melhor delas. Quando você ficar triste com alguma coisa, troque a tristeza pela alegria. Com certeza você tem lembranças alegres aí dentro para trazer à tona. E como o cérebro não distingue a fantasia da realidade, eu escolho dar risada e viver de novo aquele momento fantástico
aquele aniversário que eu ri pra caramba, que eu brinquei pra caramba e que eu fui muito feliz. É uma sugestão. Agradeço Carlos Schutz, seus incensos incríveis, encomendas no 11 98687 4093, Bar Bodega Restaurante, esquina de Jesuíno Maciel, com João Álvares Soares. Consultas comigo no 11 94 944 1425. Vamos ver a mensagem do tarô e lembre-se, curtem, compartilhem, comentem e deem sugestão de tema, tá certo? Mensagem do tarô para a semana. Mude sempre que sentir vontade de mudar, seja o que for na sua vida. Quando algo não está funcionando, tente outra fórmula. Quando você percebe que algo não vale a pena, que algo está te desgastando, que algo está te sugando a energia, porque não é para você. Então não tenha receio de abrir mão daquilo que não te acrescenta, daquilo que não te dá essa tranquilidade, essa alegria, essa... Ai, que bom, né? Que bom encontrar fulana, que bom ver fulana. Então faça aquilo que o seu coração mandar. Não permita que nada, nem ninguém diga para você que você não pode, que você não consegue, que você não deve. O contrário também. Ninguém tem que nada. O tem que é você tentar entrar numa caixinha na qual você não cabe. É diferente de cumprir os seus deveres profissionais. O tem que é você se apequenar para ser aceito num grupo, num local, numa situação X qualquer. Você não tem que. Gostem de mim do jeito que eu sou. Se eu tiver que mudar para que você goste de mim, é porque você não me aceita como eu sou. E ninguém é perfeito. Então, se eu tenho que, alguma coisa está errada. Então, a mensagem foi essa. Mude todas as vezes que você sentir vontade de mudar. Ah, eu quero mudar a cor do meu cabelo. Ok. É você que vai escolher a cor. Você vai pintar seu cabelo de cor de abóbora, verde limão, roxo, preto, loiro, acinzentado. É você que escolhe. E ninguém tem nada com isso. O cabelo é seu, você faz o que você quiser. Dei um exemplo bem bobo, mas é por aí que se começa. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se eu estou bem comigo, se eu gosto de mim como eu sou, o que sai de mim é uma coisa boa, uma vibração positiva, porque eu estou bem comigo. Então eu estarei bem com quem estiver perto de mim também. Pessoal, o recado foi dado. Vou pedir novamente que vocês curtem, compartilhem, comentem, deem sugestões. Tenham uma ótima semana. E que a sua luz interna brilhe cada vez mais. Experimentem fazer esse exercício que eu sugeri. Os dois. Comentem aqui como se sentiram. Uma ótima semana, um forte abraço. Muita alegria, muita saúde, muita paz. Até a próxima semana. Fiquem bem.